Bem-vindos a este mergulho profundo. Hoje, nossa jornada nos leva pela vida e pelo legado do irmão Gabriel Taborim. A gente se inspirou numa série de reflexões diárias de novembro, sabe? Essas fontes guiam a gente pela trajetória dele, que é cheia de fé, de desafios e realizações também. Nossa missão aqui é extrair a essência, sabe? As lições mais marcantes dessa história toda. Então tudo começa lá atrás, 1º de novembro de 1799. O nome Gabriel, que significa homem de Deus. Nossa, parece que foi profético, né? Com certeza. Nascido em Belle-Édouix, família religiosa, infância simples, mas já tinha essa inclinação, essa história dele gostar de simular cerimônias da igreja para os amigos. É muito reveladora, né? Sim. E bem cedo ele sentiu esse chamado para a vida religiosa e para a educação. Foi buscar formação básica ali nos arredores. É fascinante, assim, ver como uma identidade pode começar a se moldar tão cedo, né? E o interessante é como essa vocação se definiu de um jeito muito particular. Ele queria unir a vida religiosa leiga com a educação da juventude e o serviço na igreja. Uma combinação bem específica. E o mais curioso é que ele não achou uma congregação pronta que se encaixasse nisso, né? Exatamente. Aí que entra a figura do bispo de Saint-Claude, que o encorajou a começar algo novo. Isso faz a gente pensar, né? Sobre ter a coragem de inovar, de criar um caminho quando os que existem não servem. É preciso confiar em algo maior. Uma coragem que foi testada e muito. Porque o começo foi difícil demais. Teve uma primeira tentativa de fundar a congregação, lá por 1824, que falhou rápido. Ele ficou sozinho. Sozinho mesmo. Imagina o baque. Depois, em Dieppe, até teve um sucesso inicial, parecia que ia engrenar, mas o grupo se dissolveu de novo. O que me chama a atenção aqui é a resiliência dele. Como é que ele manteve a fé depois de falhar não uma, mas 2 vezes assim? Exato. Essa perseverança é impressionante. Mostra uma fé que não estava baseada no sucesso imediato, sabe? Mas na convicção do chamado de Deus. E essa tenacidade acabou levando ele a encontrar apoios cruciais, como o do bispo Dom de Vie, de Berlei. Esse foi um verdadeiro protetor da obra dele. Ah, o Dom de Vie foi fundamental, então. Sim, e teve também o período de Belmonte. Um tempo de espera, de paciência, onde ele trabalhou humildemente como professor, catequista, aguardando o momento certo. E nesse período, olha só, ele até recusou uma vida mais confortável. Parece que ofereceram um lugar num castelo, mas ele escolheu voltar para a missão em Belmont. Uma escolha radical. Mostra o foco dele, né? Totalmente. E mesmo quando a obra começou a crescer, os desafios não pararam. Eles perderam a casa de Belmont. Nossa, e tiveram que se virar, né? Mais de 40 irmãos num espaço minúsculo. Imagina. Mas, incrivelmente, essa dificuldade toda acabou fortalecendo a união do grupo. Virou um ponto de força. Essa unidade na provação é um tema forte na história dele. E finalmente, né, veio o reconhecimento oficial, tanto da Igreja, com o Papa Gregório XVI em 1841, quanto do Estado, pelo rei da Sardenha em 1842. Isso deu uma segurança, consolidou a obra. Tem uma história fantástica dessa época, sobre pedis em São Miltar para os irmãos. Ele foi falar com um ministro da guerra que era tido como hostil, difícil. E aí, deu certo? Pois é. Ele foi confiando na oração, né? E, contra todas as expectativas, o ministro não só ouviu, como se ofereceu para ajudar. Uma reviravolta. Mostra uma fé muito prática, quase audaciosa. E ele também cultivou amizades espirituais importantes, tipo com o santo Cura d'Ars. O famoso São João Maria Vianney. Que interessante essa conexão. Sim, e mostrou desapego também, né? Abriu mão da abadia de Tamier, que era um projeto querido, quando percebeu que não era bem aquilo que Deus queria naquele momento. Se a gente conecta todos esses pontos, fica muito claro que a fé e a oração eram, assim, um motor de tudo para ele. Trabalhou sem parar até o fim, escrevendo, viajando, administrando, incansável. E quando a saúde começou a falhar? Aí ele transformou isso no que chamou de apostolado do sofrimento, oferecendo as limitações dele a Deus, uma visão bem profunda do sofrimento. A morte dele, em 24 de novembro de 1864, foi descrita como serena,
sabe, em paz, pedindo perdão, abençoando os irmãos. Então, o que fica dessa jornada toda? Para mim, a vida do Gabriel Taborim é um lembrete poderoso da força de ter uma missão clara e de seguir essa missão com fé, mesmo com todas as adversidades pelo caminho. Mostra o valor da perseverança, né? Sim, e da comunidade unida, e da busca pela santidade nas coisas do dia a dia, no trabalho cotidiano. E o legado continua vivo. A congregação Safá, os Irmãos da Sagrada Família, que ele fundou, está aí, ativa em vários continentes, buscando viver aquele espírito de união, de caridade, inspirado na família de Nazaré. É incrível pensar nisso. E fica uma reflexão final, talvez. Essa obra, que já tem 200 anos, ainda busca se adaptar. Hoje se fala em continente digital, em periferias existenciais. Isso levanta uma questão interessante. Como é que a fidelidade e as ações de cada pessoa hoje, inspiradas por legados como o de Taborim, podem moldar o futuro? Talvez de formas que a gente nem consegue imaginar agora, né?